Olá pessoal, eu sou Renata, professora de matemática do curso HELP, e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre razão e proporção, ok? Então, razão e proporção são assuntos aí da matemática básica super cobrados em provas de concurso e também no Enem, ok? Então, razão. Denominamos de razão, entre dois números A e B, sendo B diferente de zero, o quociente A sobre B. Então, uma razão é a divisão entre dois números, um número A e um número B, sendo que esse número B ele tem que ser sempre diferente de zero, porque não existe a divisão por zero. E os termos que compõem a razão, o A e o B, eles recebem um nome, tá? Quem é o A? O A ele é chamado de antecedente e o B ele é chamado de consequente. E a leitura de uma razão é feita da seguinte maneira: a gente diz que A está para B, certo? Bom, existe uma propriedade fundamental das razões. Qual que é essa propriedade? A gente pode multiplicar ou dividir os termos de uma razão por um mesmo número, desde que esse número seja diferente de zero, e aí a gente obtém uma razão equivalente à razão inicial. Bom, o que isso significa? Vamos exemplificar aqui. Se eu tenho, por exemplo, a razão 2 está para 3, eu tenho ali o 2/3. Eu posso encontrar uma razão equivalente a essa, ou seja, uma razão que vale a mesma coisa, multiplicando em cima e embaixo, multiplicando o antecedente e o consequente por um mesmo número. Então, por exemplo, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 3. E aí, quando eu multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3 vai dar 6, 3 vezes 3 vai dar 9. Eu digo, então, que 2/3 equivale a 6/9, é a mesma coisa. Se eu pego um inteiro, divido em 3 partes e tomo 2, é a mesma coisa que dividir este inteiro em 9 e tomar 6. Eu estou pegando a mesma quantidade, certo? Então, por isso que aqui a gente tem razões que são equivalentes. E aí eu posso ir multiplicando aqui pelo número que eu quiser. Por exemplo, eu poderia ter aqui o 2/3 e multiplicar em cima e embaixo pelo 10, certo? Eu encontraria a razão equivalente 20/30. Isso é a mesma coisa que 2/3. Isso eu estou fazendo pelo processo de multiplicação, mas eu poderia também pegar uma razão, por exemplo, eu posso pegar aqui 12 está para 10. E aí a gente pode dividir essa razão por um mesmo número, tanto o antecedente quanto o consequente. Então, como os dois números são pares, eu posso dividir aqui por 2, posso dividir aqui também por 2. Eu vou encontrar 6/5. Ou seja, a razão 12 sobre 10 é a mesma coisa que 6/5. Elas são razões equivalentes. A gente utiliza muito essa questão, né, de dividir o antecedente e o consequente, né, dividir em cima e embaixo por um mesmo número, na simplificação de frações, correto? Então, essa é a propriedade fundamental das razões. Você pode multiplicar os termos ou dividir os termos de uma razão por um mesmo número, que você encontra, então, uma razão equivalente à razão que foi dada inicialmente. Vamos falar um pouquinho agora sobre proporção. Bom, o que é proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, quando eu peguei ali anteriormente, né, e fiz essa divisão aqui em cima e embaixo pelo 2, no 12 sobre 10, nós encontramos uma razão equivalente, não foi? E essa igualdade, então, eu posso dizer que isso aqui é uma proporção. Eu digo que o 12 está para 10, assim como o 6 está para 5, tá? Então, ó, os números que compõem essa proporção, né, os números A, B, C e D, eles são chamados de termos da proporção, sendo que A e D são os extremos, B e C são os meios. Lembrando que B e D, eles devem ser números diferentes de zero, porque eles se encontram na parte de baixo da fração, né, no denominador, e o denominador nunca pode ser zero. Tá? Então, a gente verifica que em toda proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso é a propriedade fundamental das proporções. Tá? Então, o que isso significa? Se eu pego lá aquele exemplo que eu utilizei aqui, ó, o 12 está para 10, assim como 6
está para 5. Vamos colocar ele aqui, ó. 12 está para 10, assim como 6 está para 5. Para eu verificar se isso aqui é realmente uma proporção, eu faço esse produto cruzado, que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí a gente vai verificar que 12 vezes 5 é a mesma coisa que 6 vezes 10. 12 vezes 5 dá 60 e 6 vezes 10 também dá 60. Então, se esse produto, né, dos meios foi igual ao produto dos extremos, então significa que isso aqui é uma proporção. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, 12 está para 10, assim como 6 está para 3. Eu quero verificar se isso aqui é uma proporção. Faço, então, o produto cruzado. Eu vou verificar aqui 3 vezes 12, isso é igual a 6 vezes 10? Bom, 3 vezes 12 dá 36 e 6 vezes 10 dá 60. Então, isso aqui é diferente. Se isso é diferente, isso aqui, então, não é uma proporção, ok? Tá? Então, essa propriedade ela é muito importante. E essa propriedade, a gente vai fazer uso dela lá nas regras de 3, que numa próxima aula a gente vai estar falando sobre as regras de 3. E a gente precisa muito da propriedade fundamental das proporções. Tá? Mas além dessa propriedade, existem outras propriedades das proporções que a gente utiliza para resolver vários exercícios. São 5 essas propriedades. A primeira delas diz o seguinte: numa proporção, a soma dos dois primeiros termos está para o segundo ou primeiro termo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto ou terceiro termo. Vamos entender isso aqui. Eu tenho lá a minha proporção. A está para B, assim como C está para D. O que essa primeira propriedade está dizendo? Está dizendo que se eu pego os dois primeiros termos, quem são os dois primeiros termos? São o A e o B. E faço a soma dos dois, A mais B. Isso está para o A ou para o B. Então, primeiro eu vou fazer estando para o B. Está para o segundo termo. Assim como a soma dos dois últimos. Qual é a soma dos dois últimos? É o C mais D. Está para o último termo, porque se a soma dos dois primeiros estava para o segundo, a soma dos dois últimos tem que estar para o quarto, então isso está para D. Ou então, a gente pode dizer que a soma dos dois primeiros está para o primeiro, assim como a soma dos dois últimos está para o terceiro. Lembrando que se eu usei o primeiro, eu tenho que usar o terceiro embaixo. Se eu usei o segundo, eu tenho que usar o quarto aqui embaixo, certo? É só lembrar que é de ordem ímpar ou de ordem par, ok? Essa é a primeira propriedade. A segunda é basicamente a mesma coisa da anterior, só que na anterior a gente estava falando da soma dos primeiros termos, né? Aqui a gente vai falar da diferença. Então, o que ela diz? A diferença dos dois primeiros, ou seja, A menos B, está para o primeiro, assim como a diferença dos dois últimos, C menos D, está para o terceiro. Tá vendo? Fica quase que a mesma coisa daqui. O que muda é que um é soma e a outra é subtração. E aí a mesma coisa acontece se eu fizer a diferença dos dois primeiros está para o segundo, assim como a diferença dos dois últimos está para o quarto, certo? Então, as duas propriedades muito parecidas, só muda mesmo que uma é soma e a outra é subtração. A terceira propriedade diz o seguinte: numa proporção, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Essa propriedade a gente usa muito nos exercícios. Exercício a gente vai ver daqui a pouco de divisão em partes diretamente proporcionais, divisão em partes inversamente proporcionais. A gente vai utilizar bastante essa terceira propriedade. Ela é bem importante. O que está dizendo? Eu tenho aqui a minha razão A sobre B, e isso é igual à razão C sobre D. Ou seja, aqui eu tenho uma proporção. O que diz essa propriedade? Que a soma dos antecedentes, os antecedentes são os números de cima. Então, a soma A mais C
está para a soma dos consequentes, que são os números de baixo. Então, B mais D. Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Ou seja, a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Isso aqui é a fração que nós temos ali formando a proporção. Isso aqui também poderia ser o C sobre D, ok? Do mesmo jeito que eu tenho soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, a gente vai ter também a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes. Então, eu posso ter aqui, ó, na minha proporção, A está para B, assim como C está para D, eu tenho que A menos C está para B menos D, assim como C está para D, assim como A está para B, ok? Então, a diferença dos antecedentes está para a diferença dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. A gente vai fazer exercício daqui a pouquinho, utilizando essas propriedades. A última propriedade, a quinta, diz o seguinte: numa proporção, o produto dos antecedentes está para o produto dos consequentes, assim como o quadrado de cada antecedente está para o quadrado do seu consequente. O que está dizendo? Que se eu pego lá a minha proporção, A está para B, assim como C está para D. O que acontece aqui? Eu posso simplesmente fazer o produto do A pelo C, que são os antecedentes, e isso está para o produto B vezes D, que são os consequentes, assim como o antecedente A ao quadrado está para o consequente B elevado ao quadrado. Ou ainda, o antecedente C ao quadrado está para o consequente D elevado ao quadrado, certo? Então, outra propriedade aí das proporções que a gente também vai utilizar em alguns exercícios, tá? Então, antes da gente começar os exercícios, nós vamos falar aqui agora de números diretamente proporcionais, porque a gente vai, daqui a pouco, fazer uso de grandeza, de números, né, que são diretamente proporcionais, números inversamente proporcionais e atrelando isso àquelas propriedades lá das proporções, tá? Para a gente poder, então, resolver os exercícios. Então, ó, números diretamente proporcionais. Os números racionais x, y e z são diretamente proporcionais aos números racionais a, b e c, se existir a igualdade. X está para A, assim como B está para Y, assim como C está para Z, e isso é igual a K. Tá? Esse K é o que a gente chama de fator de proporcionalidade. O que é esse K? Quando eu faço a divisão do X pelo A, do B pelo Y, do C pelo Z, eu encontro esse valor, que é o nosso K. Ok? Então, isso são números diretamente proporcionais. Tá? Então, vamos lá, ó, divisão em partes diretamente proporcionais. Vamos pegar esse exemplo para a gente poder entender um pouco mais sobre números diretamente proporcionais e a divisão em partes diretamente proporcionais. Ele fala, tia Simone dividiu 150 bolinhas de gude entre seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos. Determine quantas bolinhas cada um deles recebeu, sabendo que a divisão foi diretamente proporcional às suas idades. Então, o que vai acontecer? O primeiro sobrinho, ele vai receber uma quantidade X de bolinhas. E essa quantidade tem que ser diretamente proporcional à sua idade, que é de 2 anos. Então, a gente tem que X está para 2. O segundo sobrinho vai receber uma quantidade Y, que deve ser diretamente proporcional à sua idade, que é 3. Então, eu tenho agora Y está para 3. E o terceiro sobrinho, ele vai receber uma quantidade Z, que está para a sua idade, que é 5, que é diretamente proporcional à sua idade, ok? Bom, o que eu sei? Eu sei que a tia Simone distribuiu 150 bolinhas, então eu sei que X
mais y mais z, que é a quantidade de bolinhas que cada um deles recebe, isso vai ser igual a 150. Bom, como é que agora eu vou conseguir descobrir qual é o valor x, y e z, né? Quanto que cada um recebeu? É simples. Eu tenho aqui a minha proporção, correto? Se eu tenho a minha proporção, eu posso, então, fazer uso de qualquer uma dessas propriedades anteriores. E qual seria a propriedade melhor a se encaixar nesse exercício? A melhor propriedade que a gente tem aqui é a propriedade número 3. Por quê? A 3 diz: a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. E olha só que a gente consegue aplicar isso aqui certinho nesse exercício. Ó. Os antecedentes não são x mais y mais z? E eu conheço a soma dos antecedentes. A soma dos antecedentes é 150. Tá? Então, eu tenho que x mais y mais z, que é a soma dos antecedentes, ela está para a soma dos consequentes. Eu tenho os consequentes aqui, ó, 2, 3 e 5. Assim como cada antecedente está para o seu consequente. Aí a gente vai agora conseguir descobrir quem é x, quem é y e quem é z. X mais y mais z é 150. Então, eu vou ter ali, daqui, ó, a gente tem 150 sobre 2 mais 3 é 5, com 5, 10. Isso aqui, ó, a gente pode simplificar, ok? 150 por 10 vai dar 15. Isso aqui é o nosso k. Nós acabamos de encontrar esse número k, ok? Então, a propriedade lá fundamental das proporções, ó, desculpa, aquela terceira propriedade das proporções, ela nos permitiu encontrar o k, que é o fator de proporcionalidade. Bom, se o fator de proporcionalidade é 15, eu consigo agora achar qual é a quantidade x, porque x sobre 2 vai ser igual a 15, porque cada razão é igual a esse fator. Portanto, o x, ele vale 30. 2 vezes 15. Agora, eu acho o y. Eu tenho que y sobre 3 também é igual a 15. Então, o nosso y, ele é 3 vezes 15, que é 45. E a gente vai conseguir agora achar o z. Quem é o z? Eu não tenho que z sobre 5 é igual a 15? Então, o z, ele vai ser igual a 75. E aí eu tenho a quantidade de bolinhas que cada um dos sobrinhos da tia Simone recebeu. O mais novinho recebeu 30, o do meio recebeu 45 e o mais velho recebeu 75 bolinhas, certo? Bom, os números inversamente proporcionais. Os números racionais x, y e z são inversamente proporcionais aos números a, b e c se existir a igualdade. X vezes a igual a y vezes b igual a z vezes c, que é igual a k. Lembrando que esse k, ele é o nosso fator de proporcionalidade. Por que vira multiplicação quando a gente tem números que são inversamente proporcionais? Pelo seguinte fato, eu vou ter que x, ele é inversamente proporcional ao número a. Então, o x está para o inverso do a, ok? Assim como o y, ele é inversamente proporcional ao b. Então, o y está para o inverso do b. Assim como o z é inversamente proporcional a c. Então, o z, ele está para o inverso do c, correto? Então, fazendo isso aqui, a gente entende o porquê que vira produto. Porque aqui, ó, x sobre 1 sobre a, isso aqui é uma divisão de fração, onde a gente tem que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, que é a sobre 1, que é a mesma coisa que a. Então, isso aqui vai ficar x vezes a. Aqui, ó, y vezes o b sobre 1. E aqui o z vezes o c sobre 1. Está invertendo a fração. Então, por isso que fica x vezes a, y vezes b, e z vezes o c, ok? Então, agora vamos ver aqui, divisão em partes inversamente proporcionais. Ele pede, divida o número 310 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o x e x vai ser uma quantidade
inversamente proporcional ao 2. Então, o x está para o inverso do 2. O y vai ser inversamente proporcional ao 3. Então, o y está para o inverso do 3. E a terceira quantidade vai ser inversamente proporcional a 5, certo? Eu sei que a soma das três partes, x mais y mais z, isso vai dar 310. Bom, eu tenho soma aqui, ó, dos antecedentes, correto? Então, a gente pode fazer uso lá daquela propriedade que diz que a soma dos antecedentes está para a soma dos consequentes, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Que aí, utilizando essa propriedade, a gente vai estar encontrando o K, que é o fator de proporcionalidade. Aí eu vou poder pegar cada partezinha dessa aqui e igualar a esse número que a gente vai encontrar, esse K. Bom, então vamos fazer aqui, ó. Eu já tenho a soma dos antecedentes. Agora eu preciso fazer a soma dos consequentes. Então vamos fazer ela aqui, ó. Vai ser meio mais 1/3 mais 1/5, ok? Então, somando isso aqui, como é soma de frações, a gente precisa fazer o MMC. Os três números são primos. MMC de números primos é o produto de todos eles. Então, o produto dos três, que vai dar 2 vezes 3 é 6, vezes 5, 30. 30 por 2, 15 vezes 1, 15. 30 por 3 é 10 vezes 1, 10. 30 por 5 é 6 vezes 1, 6. Daí a gente encontra aqui 15 com 10 dá 25, mais 6, 31. Então, a gente achou 31 sobre 30. Isso aqui é a soma dos consequentes. Então, agora a gente faz, ó, soma dos antecedentes, 310, está para a soma dos consequentes, que é 31 sobre 30. E isso aqui vai ser igual, isso é divisão de fração. Então, é 310 que multiplica essa fração aqui invertida, que vai ficar 30 sobre 31. O 310 simplifica com o 31, vai dar 10. 10 vezes 30 é 300. Então, nós achamos o K. Isso aqui, ó, é o K, ok? 300. Agora, a gente consegue achar quem é o x, quem é o y, quem é o z. Isso aqui não dá 2 vezes x? Certo? Porque é x sobre o inverso do 2, então é a mesma coisa que 2x. Então, esse 2x é igual a 300. Portanto, o x vale 150. A gente tem, ó, isso aqui é 3y. Então, 3y é igual a 300, que é o nosso K. Portanto, o y vale 300 por 3, que é 100. E isso aqui, z sobre 1/5 é a mesma coisa que 5z. E isso é igual a 300. Portanto, a gente tem aqui que 300 dividido por 5, isso vai dar 60. Então, a gente achou aqui as partes que eu peguei o 310, dividi em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. No caso, é 150, 100 e 60. Certo? Agora, a gente vai fazer alguns exercícios envolvendo aí essa teoria que a gente viu sobre razão e proporção. O primeiro exercício traz o seguinte: um pai dividirá R$360 entre seus 3 filhos em partes proporcionais às idades deles, que são 8 anos, 10 anos e 12 anos. Quanto o filho mais velho receberá a mais que o mais novo? Então, eu vou chamar os filhos aqui de x, y e z, ok? Bom, o filho x é o mais novo, então a quantidade que ele recebe é x está para 8. O filho do meio, né, ele vai receber uma quantidade y, então y está para 10. E o filho mais velho vai receber uma quantidade z, que está para a idade dele, que é 12. Eu preciso daquele K, do fator de proporcionalidade. Como que eu vou arrumar esse K? A gente pode usar aquela propriedade lá das proporções que a gente utilizou nos exemplos anteriores, que é a soma dos antecedentes, x mais y mais z, está para a soma dos consequentes, 8 mais 10 mais 12. Assim como
cada antecedente, desculpa, está para o seu consequente. Como eu sei quem é x mais y mais z, aí ficou fácil, né? Porque x mais y mais z é o total que o pai vai dividir, então é 360. Eu vou ter que 360 está para 8 com 10, 18, mais 12 dá 30. Isso aqui simplificando, ó, simplificou aqui por 10, ficou 36 por 3, que é 12. Isso é o nosso k. Significa, então, que x sobre 8 é igual ao k, que é 12. Portanto, o x ele é 8 vezes 12, o que dá 96. Y sobre 10 também vai ser igual a 12. Portanto, o y vale 120, que é 12 vezes 10. E z sobre 12 é igual a 12. Isso aqui vai dar para a gente que o z é 12 vezes 12, que dá 144. Então, eu já sei, ó, o filho mais novo vai receber R$ 96, o do meio 120 e o mais velho 144. Bom, mas não é isso que ele quer. Ele quer saber quanto o filho mais velho receberá a mais que o filho mais novo. Ou seja, eu tenho que fazer a subtração z menos x, que é 144 menos o 96. 144 menos 96 dá 48. O filho mais velho vai receber R$ 48 a mais que o filho mais novo. Portanto, resposta correta, letra E, ok? Então, um exercício aí de divisão em partes diretamente proporcionais, né? Em partes proporcionais aí as idades desses filhos. Então, a gente fez aí a utilização de uma das propriedades das proporções. O próximo diz o seguinte: em uma escola, a razão entre o número de alunos e o número de professores é de 50 para 1. Se houvesse mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão entre o número de alunos e o número de professores seria de 40 para 1. Podemos concluir que o número de alunos da escola é. Então, vamos montar o problema. Ele está dizendo que a razão entre o número de alunos e o de professores é de 50 para 1. Ou seja, quando eu faço aqui alunos está para professor, assim como 50 está para 1. É isso que ele fala na primeira informação. Depois ele diz: se houvesse mais 400 alunos, ou seja, se fosse A mais 400, e mais 16 professores, então P mais 16. A razão entre esses valores, né, entre o número de alunos e o número de professores, seria de 40 para 1. Então, ele está falando que se eu fizer aqui A mais 400 sobre P mais 16, isso é a mesma coisa que 40 sobre 1, ok? Então, a gente tem duas informações, ó, essa primeira e essa segunda. Isso aqui a gente vai montar um sistema, tá? Lembra da propriedade fundamental das proporções que a gente viu lá no início? Então, a gente vai fazer uso dela aqui, ó. O que diz a propriedade fundamental das proporções? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho que A vezes 1 é A. P vezes 50 é 50P. Então, da primeira eu tirei que o número de alunos é igual a 50 vezes o número de professores. Agora, vamos na segunda também. Vou fazer uso da propriedade fundamental das proporções. Isso aqui vai fornecer para a gente que 1 vezes A mais 400 é A mais 400. E isso é igual a 40 que multiplica P mais 16. Cuidado, porque o número está multiplicando uma expressão. Então, a gente tem que escrever essa expressão entre parênteses. Bom, eu tenho aqui duas equações com duas incógnitas. A gente vai resolver um sistema e o melhor jeito aqui vai ser por substituição. Porque o A já está isolado, então eu vou pegar e substituir o valor do A aqui na segunda equação. Isso vai me dar aqui A, que é 50P, mais 400. Isso é igual, faço essa multiplicação, né? Usa distributiva, ó. O 40 vezes o P e depois 40 vezes o 16. Isso vai dar 40P mais 40 vezes 16.
Isso dá 640. Aí resolvo a equação. Ó, o 40p que está somando vem para cá subtraindo, vai ficar 50p menos 40p. E aqui no outro membro fica 640 menos o 400. 50 menos 40 dá 10. 10p, 640 menos 400 é 240. O p vale, portanto, 240 dividido por 10, ou seja, a quantidade de professores é 24. Nós temos 24 professores nessa escola, mas não é professor que a gente quer alunos. Qual é a quantidade de alunos? É 50 vezes o número de professores. 50 vezes 24, isso vai dar 1.200. Então, essa escola tem 1.200 alunos, ok? Então, usando aí propriedade fundamental das proporções, certo? O próximo. Os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de damas entre os alunos. Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia um ocupante. Para premiar os 3 primeiros colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates que foram divididos entre o primeiro, segundo e terceiro colocados no campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades de chocolates recebidas pelos alunos premiados em ordem crescente de colocação no campeonato foram. Então, o que acontece? A gente vai ter que pegar o total de chocolates, 310, e vai ter que dividir em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, é a mesma coisa de um exemplo que a gente fez lá atrás, ó. E é até a mesma quantidade desse último exemplo aqui, ó. Só que ele era direto, né? Divida o 310 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Agora, ele já criou uma história com esses números, né? Ele falou que são 310 chocolates que vão ser divididos em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, mesma coisa, ó. Vou ter uma quantidade de x inversamente proporcional a 2, y inversamente proporcional a 3 e z inversamente proporcional a 5. A quantidade total de chocolates, x mais y mais z, é 310, que é a soma dos antecedentes. E aí eu faço agora a soma dos consequentes, que é 1/2 mais 1/3 mais 1/5, que a gente já verificou que isso aqui vai dar 30, o denominador, e a gente vai encontrar 31 aqui. Então, quem é o nosso K? O nosso K é soma dos antecedentes dividido pela soma dos consequentes. E a gente verifica que isso aqui dá 300, certo? Então, eu tenho que 2x igual a 300. Então, o nosso x vale 150. O primeiro colocado vai receber 150 chocolates. 3y igual a 300. Então, o segundo colocado vai receber 100 chocolates. E 5z também é igual a 300. Então, o último colocado vai receber 60 chocolates. Então, a resposta correta, letra C. Ok? Então, um exercício aí de aplicação da divisão em partes inversamente proporcionais. O próximo exercício fala: a soma da idade de pai e filho é de 45 anos. A idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Determine a idade do pai. Então, é bem parecido com o exercício número 2 que a gente fez. Então, vamos montar o esquema desse problema. Ele fala: a soma, né, da idade do pai mais a idade do filho é igual a 45. Ele disse que a idade do pai está para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Eu tenho aqui a soma do pai com o filho e eu tenho aqui essa proporção, correto? Bom, como que eu posso
resolver isso aqui. Lembram lá daquela primeira propriedade que fala, ó, a soma dos dois primeiros termos, então P mais F, está para o primeiro, assim como a soma dos dois últimos, que é 7 mais 2, está para o terceiro, né? Ou seja, a soma dos dois primeiros está para esse de cima, a soma dos dois últimos está para esse aqui de cima, que é o 7. Como eu sei quanto vale P mais F, que é 45, ó, 45 está para P, assim como 9 está para 7. Aí agora a gente usa a propriedade fundamental das proporções, o que vai dar para a gente 9P igual a 45 vezes 7. Não fiz a multiplicação porque esse P ele não vai para o outro lado dividindo. Então, quando ele vier dividindo, ele vai simplificar com o 45, que vai dar 5. Então, o P vai ser 5 vezes 7, ou seja, P é 35. O pai possui 35 anos, certo? Então, um outro exercício onde a gente fez uso da propriedade fundamental das proporções e também de uma daquelas 5 propriedades que a gente viu lá das proporções. No caso, a primeira propriedade, certo? Então, a gente vai ficar por aqui, certo? Então, façam bastante exercício sobre razão e proporção, porque essa parte da matemática básica, ela é muito importante, ela é muito cobrada em questões de concurso e questões do Enem, tá? Então, assim, super importante esse assunto. Assinem aí o nosso canal, ok? E nas próximas aulas a gente vai estar aí vendo sobre regras de 3 simples e composta e falando também sobre porcentagem. Então, assinem nosso canal e fiquem por dentro aí das novidades. Até mais, galera!